Boa tarde, eu me chamo Letícia Pereira e junto com Jaqueline Freitas e a orientação do professor doutor Manuelito Coelho, desenvolvemos o projeto sob o título Identificação e Análise de Interações Medicamentosas Potenciais em Prescrições Médicas da UTI Pediátrica de Hospital Especializado. Introdução. Bom, a interação medicamentosa ela ocorre quando o efeito de um fármaco ele é alterado pela coadministração de um segundo fármaco por apresentarem particularidades farmacocinéticas e farmacodinâmicas que se transformam ao longo do seu desenvolvimento, se tornam especialmente vulneráveis ao que disso. O objetivo do nosso trabalho foi identificar interações fármaco-fármaco potenciais da UTI pediátrica de hospital especializado. Metodologia. Bom, trata-se de um estudo descritivo, onde a pesquisa ela foi realizada por meio da análise das prescrições da UTI pediátrica em julho de 2017. Foram utilizados os seguintes critérios de inclusão: A. Prescrições legíveis. B. 2 ou mais fármacos para um mesmo paciente. E C. A assinatura e carimbo do prescritor. A classificação dessas interações, utilizamos o programa Thomson Micromedics nos seguintes níveis: 1. Severidade. 2. Nível de documentação. E 3. Mecanismo de surgimento. A análise estatística desses dados foi realizada através do pacote estatístico IBM-SPSS. Resultados e discussão. Foram analisadas 97 prescrições referentes a 18 pacientes, totalizando 115 fármacos e 105 interações medicamentosas potenciais. A interação mais frequente, ou o medicamento mais utilizado, foi a dipirona, com 5,04%, seguida pelo midazolam, com 4,96%. A interação mais frequente foi midazolam e omeprazol, e seguida por diazepam e fenobarbital. A interação midazolam e omeprazol ela foi classificada como moderada, documentação razoável e seu mecanismo de surgimento é farmacocinético. O uso de inibidores da bomba de prótons, como o omeprazol, ele pode aumentar o nível plasmático dos benzodiazepínicos por inibição enzimática. Essa interação ela pode aumentar o risco de efeitos adversos, como sonolência excessiva e dificuldades respiratórias. A segunda interação mais frequente foi o diazepam e fenobarbital, classificada como maior, documentação boa e mecanismo de surgimento é farmacocinético e farmacodinâmico. O fenobarbital ele pode potencializar o efeito do diazepam, pois ele atua intensificando os canais de cloreto para o interior do neurônio, que são induzidos pelo GABA. Isso acaba prolongando o tempo que os canais de cloreto vão permanecer abertos. Seguida, outras interações que não foram tão relevantes, dipirona mais furosemida e diazepam mais morfina. Conclusão. A identificação de interações medicamentosas, ela possibilita evitar situações de falha terapêutica, eventos adversos e de toxicidade, além de ser essencial para auxiliar no tratamento adequado do paciente, desde a prescrição até a administração do medicamento. O perfil predominante das interações encontradas neste estudo foram de gravidade maior. Todas as prescrições analisadas apresentaram, no mínimo, 2 interações medicamentosas de gravidade moderada ou maior. Diante disso, é necessário que o farmacêutico esteja diretamente ligado à equipe de saúde, que seja uma equipe de saúde multiprofissional, onde todos os profissionais se envolvam, via adequada, e que o farmacêutico ele consiga fornecer informações sobre os medicamentos, tanto aos prescritores quanto aos demais profissionais de saúde. Aqui são as referências dos programas que utilizamos, e eu quero agradecer ao Congresso pela oportunidade da gente estar apresentando o nosso trabalho, agradecer também a minha colega Jaqueline, que me ajudou nesse processo, e, por último, e não menos importante, o nosso orientador, que é o professor Manuelito, que é um excelente profissional, sempre disposto a ajudar. E, então, obrigada pela atenção. É isso. Iremos agora apresentar o trabalho intitulado Drogas anticoagulantes e antiplaquetárias orais em pacientes cirúrgicos ambulatoriais, uma revisão de literatura.
Autores: Schumacher de Carvalho Silva, autor e apresentação. Vilma Lambert de Carvalho Silva, autora. Liane Rossi Ferreira como autora. José Alexandre de Andrade como orientador e Eliana Moraes Santana como co-orientadora. Os anticoagulantes orais, OAC, ou anticoagulantes plaquetários, são drogas utilizadas para a prevenção de fenômenos trombolíticos, como trombolismo pulmonar, em pacientes com fibrilação atrial ou válvula cardíaca, trombose e embolismo pulmonar, sendo considerados antiagonistas de vitamina K. Os mais conhecidos e amplamente utilizados, a varfarina sódica, que age inibido por antagonizadores dos fatores 1, 7, 9 e 10 da coagulação dependente da vitamina K e das proteínas coagulantes C e S, e a aspirina, que inibe a agregação plaquetária. Para pacientes odontológicos, é indicada a realização de procedimentos cirúrgicos. Era solicitado a interromper o uso de anticoagulantes até que o valor da INR se mantivesse igual ou menor que 2, de modo de evitar hemorragias no trans e pós-operatório. O INR é utilizado na monitorização de doentes que fazem terapêutica anticoagulante. É a relação entre o tempo da patrobina do doente e o valor padrão do tempo da potrobina, que reflete o tempo necessário para o sangue coagular relativamente a um valor médico, que varia entre 10 e 14 segundos. O objetivo da revisão foi avaliar o risco de hemorragia local em pacientes usuários de anticoagulantes que são submetidos ao procedimento cirúrgico. A metodologia foi feita através de um levantamento bibliográfico realizado em estudos clínicos relevantes publicados entre o ano de 1990 e 2019 pela base médica e PubMed. Na discussão, na revisão de literatura, conclui-se que a base na evidência dos estudos é: relatados que os benefícios da prevenção do tromboembolismo supera o risco de hemorragia, porque, no entanto, a interrupção de anticoagulante pode causar a formação de um coágulo sanguíneo, levando à obstrução das vias sanguíneas. Sendo assim, torna-se duvidoso a interrupção do medicamento para a realização de cirurgia de pequeno porte, e que, em média, homeostáticas locais seria suficiente para interromper o fluxo sanguíneo. Recomenda-se manter a dose terapêutica anticoagulante inalterada para pacientes submetidos à cirurgia oral menor e implantodontia, porque os medicamentos usados na odontologia são Ipson injetável, Transamin comprimidos e Transamin injetável. Trabalho com o nível de INR terapêutica é adotar medidas homeostáticas de locais, como o uso de antifibrolítico gel e compressas, principalmente em cirurgias orais menor, onde há trauma da lesão do alvéolo dentário. Conclusão: além disto, uma técnica cirúrgica apurada deve ser realizada neste paciente, como relação à cirurgia oral mais invasiva, como o risco de hemorragia pode constituir uma necessidade de tratamento em conjunto com a equipe médica, principalmente quando há lesões vasculares, neurológicas ou comprometimento de padrões de patologia oncológica ou tumorais. Há uma realização da conduta da equipe multidisciplinar para o tratamento deste paciente. Obrigado.
Olá, pessoal. Eu sou Jaqueline Oliveira Freitas, sou estudante de farmácia da Universidade Estadual de Feira de Santana e venho apresentar para vocês o trabalho intitulado como Análise do perfil de notificações de intoxicação exógena no Brasil entre 2015 e 2019. Os autores são Jaqueline Oliveira Freitas, Acácia Daura Brito, Lucas Santos Silva, Elton Márcio Marques Coelho e Manuelito Coelho dos Santos Júnior. Bom, nosso trabalho, ele fala sobre intoxicação e as pessoas, ao exercerem sua rotina, são expostas a diversos tipos de produtos químicos, sendo submetidos ao possível risco de intoxicação. Essa intoxicação pode ser por diversos produtos, como, por exemplo, medicamentos, agrotóxicos ou até mesmo o próprio ar. Intoxicação exógena se configura como um desequilíbrio ocasionado pela associação de um ou mais agentes nocivos que podem vir a ocasionar efeitos prejudiciais ao organismo. O objetivo do nosso trabalho foi caracterizar o perfil epidemiológico dos casos de intoxicação exógena durante o período de 2015 a 2019, ou seja, nos últimos 5 anos. Bom, a metodologia utilizada no nosso trabalho foi um estudo epidemiológico retrospectivo exploratório de caráter descritivo, onde foram localizados dados do Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde, o DataSUS, e Tabenet. Bom, o período de estudo foi de 2015 a 2019. Os nossos resultados, segundo a pesquisa, o número total de casos de intoxicação registrados durante esses últimos 5 anos foi de 670.830. A região que mais se destacou foi o Sudeste, totalizando 321.250 casos. A faixa etária prevalente foi de 20 a 39 anos, totalizando 278.619 casos. Vale ressaltar que, durante os 5 anos, essa faixa etária foi sempre a mais incidente. Entre as circunstâncias, em primeiro lugar, foi a tentativa de suicídio, totalizando 274.657 casos. Em segundo lugar, a intoxicação acidental, 117.984 casos. E, em terceiro lugar, abuso da substância, em 91.472 casos. Bom, falando um pouco sobre a tentativa de suicídio, que foi a mais incidente, em 2015 foram 23.963 casos. Em 2016, 26.189 casos. Em 2017, 38.753 casos. E em 2018, 51.423 casos. O que mais chamou a atenção foi que no último ano, o ano de 2019, houve 68.573 casos registrados. Se a gente observar, comparar o ano de 2015 com 2019, houve um aumento de 286,16%, que é um número muito grande, praticamente triplicou o número de casos de tentativa de suicídio. Bom, o agente tóxico mais prevalente é o medicamento, totalizando 208.901 casos. Bom, a conclusão do nosso trabalho, o que chama a atenção é a semelhança dos perfis etários regionais, bem como dos agentes tóxicos nas notificações por intoxicação exógena no referido intervalo de tempo considerado. Se a gente observar, em todos os 5 anos, tanto a idade como a região, como também o agente tóxico foi o mesmo, o mais prevalente. Considerável crescimento no número de notificações de intoxicação, principalmente por tentativa de suicídio nesse período de 5 anos, de modo que no último ano analisado apresentou um crescimento de 286,16% no número de notificações em relação ao primeiro ano, que foi o que eu mostrei para vocês anteriormente. Para a elucidação dos possíveis fatores causais a esse aumento da incidência, são requeridos trabalhos e análises mais apurados que levem em conta variantes etárias, regionais, culturais e socioeconômicas dos indivíduos em questão. Esse foi o nosso trabalho. Muito obrigada. Olá a todos, me chamo Natália Francisca Santos e junto com Stephanie Santos Conceição e Ana Carolina Moraes de Santana, realizamos o trabalho Situação de Registro de Medicamentos Fitoterápicos
com Garcinia cambogia utilizados como auxiliares no processo de emagrecimento. Introdução. Medicamentos fitoterápicos são definidos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, como produtos tecnicamente elaborados utilizando exclusivamente matéria-prima vegetal. Devem seguir procedimentos rigorosos que garantam segurança e eficácia de utilização pela população. Por terem origem natural, essa estratégia terapêutica tem sido buscada para várias finalidades, incluindo o processo de emagrecimento. Contudo, por acreditarem que, já que é natural, não faz mal, a população não percebe as implicações de utilização de produtos que não apresentam regularização junto à Anvisa. Objetivo: identificar os medicamentos registrados com Garcinia cambogia, verificando sua indicação como auxiliar em processos de emagrecimento. Método: busca ativa no site da Anvisa. Item medicamentos registrados, utilizando como tema de pesquisa Garcinia. Resultados: foi encontrado apenas um medicamento fitoterápico registrado na Anvisa com Garcinia cambogia, com registro válido até o ano de 2026, com venda sob prescrição médica, registro de idade acima de 12 anos e classificado como fitoterápico simples. Em busca no bulário eletrônico da Anvisa, não foi encontrada a bula desse medicamento. Em sites populares, consta como indicação. Garcinia cambogia é indicada como auxiliar no tratamento da obesidade e do excesso de peso, ajudando a regular o apetite e diminuindo o excesso de peso corporal, provocado pela acumulação de gordura no organismo. Percebe-se que apenas um produto possui registro junto à Anvisa e outros produtos à base de Garcinia cambogia disponíveis no mercado não possuem registro como medicamento fitoterápico. O processo de regulamentação e registro possui importância para os consumidores, pois evita contaminações por micro-organismos e substâncias estranhas, padroniza concentração, dose e posologia, garantindo segurança e eficácia de uso. Lara. Agradeço a oportunidade do COFAC de poder apresentar o meu trabalho. Obrigada a todos. Olá, eu sou Vanessa Stato, professora da Faculdade de Medicina da Universidade de Estácio de Sá, e eu vou apresentar o trabalho sobre disfunção microvascular e inflamação como biomarcadores em indivíduos obesos, classificados como metabolicamente saudáveis. A obesidade, ela é conceitualmente definida pela Organização Mundial de Saúde como acúmulo anormal ou excessivo de tecido adiposo que representa risco à saúde. No entanto, sabemos que a obesidade é uma doença crônica, complexa e multifatorial. Além disso, ela compõe, junto de outros fatores, a síndrome metabólica, junto da hipertensão arterial elevada, a glicemia de jejum elevada, o aumento de triglicerídeos e a redução do colesterol HDL. Recentemente, um novo termo foi concebido sobre a obesidade metabolicamente saudável. Essa obesidade seria um fenótipo benigno com ausência simultânea de hipertensão arterial, dislipidemia e diabetes mellitus. Esse indivíduo teria o índice de massa corporal maior ou igual a 30. No entanto, nosso estudo investiga se esse indivíduo ele estaria num estado de risco intermediário ou estágio de transição entre os indivíduos eutróficos, metabolicamente saudáveis, e os indivíduos obesos, metabolicamente não saudáveis. Sabemos que o aumento da circunferência abdominal está diretamente relacionada à disfunção endotelial e microvascular. Sabemos também que os ácidos graxos livres induzem um aumento do estresse oxidativo e está relacionado com a inflamação desse tecido adiposo, juntamente com o aumento de citocinas pró-inflamatórias e aumento de migração de leucócitos para esse tecido adiposo.
Já faz alguns anos que a microcirculação cutânea vem sendo considerada um leito vascular acessível e representativo da microcirculação sistêmica. A reatividade microvascular cutânea, hoje em dia, já é considerado um marcador de prognóstico em doenças crônicas, assim como da ação de medicamentos na função endotelial microvascular. A gente tem também alguns exemplos de estudos da avaliação da microcirculação, tanto em estudos clínicos como em estudos experimentais. Aqui a gente vê aqui a observação da microcirculação sublingual de um paciente em choque e após a recuperação. A gente vê que, muito provavelmente, essa microcirculação sublingual pode estar relacionada com a microcirculação sistêmica desse paciente. E aqui, em estudos experimentais, inclusive da nossa equipe do laboratório, a gente vê a calote craniana aberta, na realidade, o córtex cerebral de um animal que foi induzido a sepse. E aqui a gente vê quando ele foi recuperado pelo tratamento com estatina. Bom, o objetivo desse estudo, então, é investigar as alterações microvasculares subclínicas e as moléculas inflamatórias em indivíduos obesos metabolicamente saudáveis e compará-los com os outros demais grupos. Então, utilizamos para esse estudo o recrutamento e a triagem dos participantes desse estudo, que na maioria deles são funcionários do hospital do Instituto Nacional de Cardiologia, no Rio de Janeiro, e alguns pacientes com síndrome metabólica. Avaliamos o índice de massa corporal, ferimos a pressão arterial, coletamos o sangue e medimos a perfusão tecidual e a função endotelial pela técnica de laser speckle e fizemos a medida da densidade capilar estrutural por videocapilaroscopia cutânea. Além disso, vamos fazer também a quantificação de citocinas por multiplex e a quantificação de receptores do tipo Toll-like 4 receptor por Western blot, que são análises ainda em andamento. Bom, os critérios de inclusão foram indivíduos entre 18 e 55 anos, e o de exclusão foram gestação ou lactação, doenças endócrinas, exceto diabetes, doenças cardiovasculares, exceto hipertensão arterial sistêmica, doenças imunes e neoplasias malignas. Então, temos 3 grupos. Aqui em verde, os indivíduos não obesos metabolicamente saudáveis, com índice de massa corporal entre 18,5 e 25, e sem nenhum dos critérios para síndrome metabólica. Os indivíduos metabolicamente obesos, metabolicamente saudáveis, que é o foco do nosso estudo, então apresentam IMC maior ou igual a 30, nenhum dos critérios para síndrome metabólica e a LDL menor do que 140 miligramas por decilitro. E os indivíduos metabolicamente não saudáveis são aqueles indivíduos que apresentam a síndrome metabólica, ou seja, hipertensão arterial, colesterol HDL reduzido, triglicerídeos aumentados e aumento da glicemia de jejum. Bom, avaliamos a fluxometria por laser speckle, avaliamos a microcirculação, a perfusão microvascular da pele, né? Aqui a gente vê que é uma análise de imagem por contraste a laser associado à iontoforese de drogas vasodilatadoras. Então, são colocados 2 eletrodos no braço, uma técnica não invasiva, um contendo acetilcolina, o outro contendo o veículo ou salina. E é feito, então, os disparos sequentes e gradativos, né, aumentando gradativamente a iontoforese, onde começa, então, a disponibilizar a acetilcolina para a microcirculação. E a gente vê, junto do aumento das descargas de iontoforese, o aumento da vasodilatação na pele desses pacientes. O sistema de videocapilaroscopia cutânea, através da microscopia intravital, é feita através da contagem do número de capilares na pele do dedo desses indivíduos. E nós podemos, então, avaliar a densidade capilar estrutural a partir de uma manobra chamada hiperemia reativa pós-oclusiva, onde é feito um garrote no braço desse indivíduo, e nós observamos quando há um aumento do número desses capilares por milímetro quadrado, significa que há um recrutamento capilar. E quando não há esse recrutamento capilar, é sugestivo de redução da densidade capilar estrutural, e isso está diretamente relacionado a uma disfunção endotelial.
Esses eventos estão relacionados ao aparecimento de complicações e doenças cardiovasculares. Então, a gente tem aqui os primeiros resultados do nosso trabalho, onde a gente vê na coluna amarela nossos indivíduos representativos do nosso objetivo do estudo, onde a gente vê que os indivíduos obesos metabolicamente saudáveis, aqui em amarelo, eles têm o peso similar aos indivíduos obesos metabolicamente não saudáveis, e o MC também é igual, superior a 30, né? Assim como os obesos metabolicamente não saudáveis. Enquanto que os triglicerídeos, a pressão arterial, sistólica e diastólica e o LDL estão iguais aos indivíduos não obesos metabolicamente saudáveis. Então, a gente viu que, pela avaliação da microscopia do fluxo microvascular através da técnica de laser speckle, nós vimos aqui, essa linha azul são os indivíduos não obesos metabolicamente saudáveis, onde a gente observa um aumento da vasodilatação com acetilcolina, através da técnica de ontoforese, ao passo que os indivíduos obesos metabolicamente saudáveis apresentaram a mesma resposta, ou seja, o comprometimento dessa resposta à acetilcolina, assim como os indivíduos metabolicamente não saudáveis, sugerindo, então, a presença da disfunção endotelial, mesmo na ausência da síndrome metabólica. Além disso, nós observamos, então, a densidade capilar estrutural na pele desses pacientes e nós vimos que, nos valores basais, esses indivíduos dos 3 grupos, tanto os não obesos metabolicamente saudáveis, como os obesos metabolicamente saudáveis e os obesos metabolicamente não saudáveis, apresentaram valores similares, né, não diferentes de forma significativa. No entanto, quando aplicamos a metodologia técnica da hiperemia reativa, onde nós observaríamos o aumento do número de capilares, representando então essa reserva capilar, isso só foi observado nos indivíduos não obesos metabolicamente saudáveis. Logo, a gente vê que os indivíduos obesos metabolicamente saudáveis apresentam a mesma resposta que aqueles indivíduos com síndrome metabólica. Isso sugere que a função endotelial desses pacientes ou desses indivíduos está tão comprometida como aqueles indivíduos com síndrome metabólica. Então, nós observamos, nossos resultados nos apontam que, apesar da ausência da síndrome metabólica, os indivíduos obesos classificados como metabolicamente saudáveis apresentam um comprometimento da resposta vasodilatadora na microcirculação cutânea. E esses dados sugerem que esse fenótipo pode ser, então, uma transição para a síndrome metabólica e, portanto, a avaliação da microcirculação cutânea pode ser um preditor de disfunção microvascular sistêmica. Isso nos indicaria que a obesidade metabolicamente saudável não é, de fato, um estado saudável, e sim que estaria associado à disfunção endotelial clinicamente inaparente. Esse trabalho foi feito com uma colaboração entre o Instituto Nacional de Cardiologia, com a orientação, com a coordenação do Dr. Eduardo Tibiriçá, e a colaboração com o Instituto Oswaldo Cruz, com a parceria de Dr. Hugo Caire e Adriana Valocchi, e com o Programa de Produtividade em Pesquisa da Universidade Estácio de Sá. Muito obrigada. Boa tarde. Iremos agora apresentar o primeiro Congresso Online de Farmacologia Clínica, o trabalho intitulado Cuidados Farmacêuticos na Equipe Multidisciplinar no Tratamento Oncológico, uma revisão interativa da literatura. Os autores são Marques de Carvalho Silva, esse que vos fala e apresenta, Vilma Lambert de Carvalho Silva, autora, Liane Rossi Ferreira, autora, José Alexandre de Andrade, orientador, e Eliana Moraes de Santana como co-orientadora. A introdução. O câncer é um dos mais importantes problemas de saúde pública. O farmacêutico oncológico, dentro da equipe multidisciplinar, busca analisar e resolver de maneira documentada e sistematizada os problemas relacionados com medicamentos que surgem no decorrer da terapêutica, além de realizar o acompanhamento do paciente visando
um tratamento mais seguro. Lembrando que o tratamento não farmacológico busca minimizar de maneira eficaz e possível os efeitos adversos, tem como principal foco o doente e não a doença,